Então, pessoal, continuando aqui, módulo 2 agora. Então, vamos lá. Aqui a gente fez os primeiros indicadores, né? Nós tiramos a média dos colaboradores, das vendas, nós tiramos o mínimo, nós tiramos o segundo menor, nós tiramos o máximo e nós tiramos o segundo maior, certo? Só que nós fizemos isso por colaborador, ok? E agora a gente vai fazer por trimestre. Então eu vou colocar aqui, ó, média, que a gente vai tirar, mínimo, segundo menor, máximo, segundo maior, ok? Então eu vou selecionar toda essa região aqui, onde vai ser tabela. Clico aqui, ó, em todas as bordas, certo? Então a fórmula vocês já conhecem, né? É igual média, abro parênteses. E agora eu quero saber a média do trimestre 1, certo? Com relação aos 4 colaboradores. Então eu seleciono do colaborador 1 ao colaborador 4. Fecho parênteses, dou Enter. Pronto. Eu acabei de encontrar a média de vendas do trimestre 1, certo? Agora vamos para a média do trimestre 2. Igual média, abro parênteses e pego o intervalo aqui, que é de D4 a D7, não inserindo o total. Fecho parênteses e dou Enter. Pronto, eu encontrei a média do trimestre 2. Igual média, abro parênteses, seleciono aqui de E4 a E7, fecho parênteses e dou Enter. E por último, do trimestre 4, né? Igual média, pego aqui o intervalo, que é F4 e F7, fecho parênteses e dou Enter. Pronto, eu consegui encontrar a média de todos os trimestres. Aqui eu vou dar uma melhorada no layout, tá? Então eu vou vir aqui, ó, selecionei, cliquei na linha 2, botão direito agora, excluir. Ok, eu excluí aquela linha 2. Agora eu vou clicar na linha 8 e reduzir o tamanho dela, só para ficar um layout mais bonitinho. E eu vou diminuir a coluna H. Então eu pego aqui o tamanho dela e dou uma diminuída. Pronto. Ok? Eu vou ampliar aqui um pouco a linha 1. Pegar essa data Ctrl X, Ctrl V. Vou centralizar. E aqui na coluna A eu vou dar uma reduzida nela. Certo? Pronto. Então vamos encontrar aqui o mínimo agora. Igual mínimo. Pego aqui o mínimo, agora a gente vai encontrar do trimestre 1. Então eu seleciono aqui do colaborador 1 ao colaborador 4. Fecho parênteses e dou Enter. Pronto, encontrei o mínimo do trimestre 1. Vamos encontrar o mínimo agora do trimestre 2. Igual mínimo. Pego o intervalo, fecho parênteses e dou Enter. O mínimo do trimestre 3. Ok, fecho parênteses, dou Enter. E por último, o mínimo do trimestre 4. Qual que foi o menor valor com relação ao trimestre 4? Olha, foi 128. 128 foram dois colaboradores, o colaborador 1 e o 2. Certo? Então vamos encontrar o segundo menor valor do trimestre 1. Igual ao menor. Pego esse intervalo aqui, ponto e vírgula 2. Porque eu quero encontrar o segundo menor valor. Se fosse o terceiro, seria ponto e vírgula 3. Fecho parênteses do Enter, foi 185. Certo? Vamos lá, segundo menor valor, igual ao menor, abro parênteses, pego esse intervalo, ponto e vírgula 2, fecho parênteses e dou Enter. Igual ao menor, abro parênteses, pego esse intervalo, ponto e vírgula 2, fecho parênteses e dou Enter. E por último, igual ao menor, abro parênteses, pego esse intervalo aqui do trimestre 4, ponto e vírgula 2. Lembrando que não pode inserir o total, certo?
Ok. Vocês perceberam aqui que aqui está num formato e aqui está em outro formato? Então é só selecionar essas células e vir aqui e colocar formato contábil, ok? Então vamos encontrar o máximo agora, igual máximo, pego todo esse intervalo aqui do trimestre 1, sem inserir o total, fecho parênteses e dou Enter. Pronto, o máximo aqui foi 230. Igual máximo, abro parênteses, pego todo esse intervalo aqui, fecho parênteses e dou Enter. Igual máximo, abro parênteses, pego todo esse intervalo aqui, fecho parênteses e dou Enter. E por último, igual máximo, abro parênteses, pego todo esse intervalo aqui, fecho parênteses e dou Enter. Ok? Ainda tem tem uma diferença aqui, é porque aqui, ó, tá com as casas decimais reduzidas. E aqui tá com 2 zeros após as casas decimais, né? Tá após a vírgula. Então eu vou diminuir as casas decimais aqui. Pronto. E agora, por último, o segundo menor valor. Vamos lá encontrar o segundo maior valor. Igual maior, abro parênteses, pego este intervalo, ponto e vírgula 2, fecho parênteses e dou Enter. Igual maior, pego este intervalo, ponto e vírgula 2. Igual maior, pego o intervalo, ponto e vírgula 2. E por último aqui do trimestre 4, igual maior, pego este intervalo, ponto e vírgula 2, fecho parênteses e dou Enter. Certo, então aqui eu encontrei todos os indicadores das vendas desses vendedores aqui, ó. Eu encontrei a média por vendedor, por colaborador, encontrei o mínimo por colaborador, o segundo menor, encontrei o máximo por cada colaborador, encontrei o segundo maior de cada colaborador, depois encontrei a média de cada trimestre, o mínimo de cada trimestre, o segundo menor, o maior de cada trimestre e o segundo maior de cada trimestre. Então agora a gente pode transformar esses dados brutos em dados percentuais. Então o que eu posso fazer aqui? Posso clicar aqui, selecionar, né, toda essa tabela, Ctrl C, aí eu vou aqui na B15, Ctrl V, ok? E aí eu venho aqui e deleto todas essas informações. Vou reduzir aqui a linha 14. Pronto. Ok? Então aqui são dados brutos, certo? E eu quero transformar esses dados brutos em dados percentuais. Então eu vou transformar ele em percentual. O que eu faço? Igual, eu quero saber o percentual de vendas só do colaborador 1. Então eu pego 138 dividido pelo total. Não foi 782? Então é C3 dividido por C7. Pronto. Aqui saiu o valor em contábil. Então eu seleciono toda essa região, venho aqui e escolho percentual. Vou reduzir as casas decimais, ou seja, o colaborador 1, as vendas dele foram 18% com relação às vendas do trimestre 1, certo? Como que eu vou encontrar agora o percentual de vendas do colaborador 2 no trimestre 1? Igual, pego aqui a venda do colaborador 2, divido pelo total, 782. Dou Enter. Pronto, as vendas do colaborador 2 foi 29% das vendas do trimestre 1. Colaborador 3, igual, pego a venda dele, dividido pelo total, 782. Ok, as vendas do colaborador 3 foram 24% das vendas do total do trimestre 1. E do colaborador 4, igual, pego essa quantidade de vendas dividido pela venda total do trimestre 1. Pronto, 29%. Ok? Então, para mim saber se o cálculo está certo, eu tenho que fazer uma soma aqui, tem que dar 100%. Igual soma
Isso, fecha parênteses e dou Enter. Pronto, bateu 100%. Então quer dizer que, diante desses indicadores agora em percentual, a gente tem uma visão aqui mais ampla, mais consolidada, que o colaborador 2 e o colaborador 4 tiveram maior participação nas vendas, né? Cada um teve 29% nas vendas do trimestre 1, ok? E como que eu vou fazer agora para encontrar o percentual das vendas no trimestre 2? É o mesmo procedimento. Igual, pego aqui a venda do colaborador 1 no trimestre 2, dividido pelo total do trimestre 2. Pronto, 30%. Do colaborador 2 igual, pego a venda do colaborador 2 no trimestre 2, dividido pelo total, 10%. Para mim saber o do colaborador 3 igual, pego a venda do colaborador 3, dividido pelo total, ok? E do colaborador 4 igual, pego a venda do colaborador 4, dividido pelo total. Pronto. Então aqui, as vendas do colaborador 3 e 4, vou ampliar aqui as casas decimais, porque aqui arredondou, então tem 3 valores similares. Então eu vou aumentar aqui, ok. Quando eu aumentei uma casa decimal, deu para perceber que a venda do colaborador 1 teve a maior participação em percentual, 30,5%, ok? E aqui, deixa eu ampliar também, aumentar uma casa decimal. No trimestre 1, o colaborador 2 teve o maior percentual de participação, 29,4%. Então eu vou aumentar uma casa decimal aqui dos demais, pronto. Então vamos lá. Quero saber o percentual de participação por colaborador no trimestre 3. Igual, pego as vendas do colaborador 1, divido pelo total do trimestre 3, dou Enter. Para mim saber o do colaborador 2, igual, pego as vendas do colaborador 2, dividido pelo total. Colaborador 3, igual, pego as vendas dele, dividido pelo total. Colaborador 4, igual, pego as vendas do colaborador 4, dividido pelo total. Pronto. Então aqui, com relação ao valor total de vendas, o colaborador 4 teve uma maior participação em vendas, 33,6% foi do colaborador 4. E por último aqui, igual 128, que é a venda do colaborador 1 no trimestre 4, dividido pelo total aqui do trimestre 4, 19,7%. O 2 igual, pego aqui as vendas do 2 dividido pelo total. Colaborador 3 igual, pego as vendas aqui do colaborador 3 dividido pelo total. E colaborador 4 igual, pego a venda aqui do colaborador 4 dividido pelo total. Pronto. Então, olha a diferença. O colaborador 3 teve 40% em participação nas vendas do que em todo o trimestre 4. Só as vendas dele. Certo? Então aqui eu vou fazer a fórmula do soma para me ver se está batendo. Tem que dar 100%. Bateu, igual soma. Abro parênteses, fecho parênteses e dou Enter. Vamos lá, aqui de novo. Igual, soma. Fecho parênteses e dou Enter. E por último aqui, igual, soma. Pego todo esse intervalo, fecho parênteses e dou Enter. Ok. Certo? Então aqui a gente já tem alguns indicadores para a gente trabalhar, certo? Então aqui nesse relatório já fica bem visível aqui que no trimestre 1, o colaborador 4 teve a maior venda. No trimestre 2 foi o 1 que teve a maior venda. No trimestre 3
foi o colaborador 4 novamente. E no trimestre 4, o colaborador 3, certo? Teve a maior venda. Ok, então aqui a gente pode dar uma melhorada nesse relatório para ficar mais apresentável. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar aqui, vamos supor, eu vou dar um exemplo no trimestre 1. Pode ser feito isso nos demais trimestres, mas vai ficar muito colorido, então eu vou fazer só no trimestre 1. Então eu seleciono aqui, eu quero saber qual que foi a maior venda. Então eu seleciono, vem em formatação condicional, barras de dados, e escolho essa cor aqui. Ok. Vocês perceberam aqui que a célula que tem o maior valor foi a célula que mais foi pintada? E a célula com menor valor foi a que menos foi pintada, certo? Ok. Então, para a gente finalizar esse relatório, vamos gerar gráfico, tá? Para mim gerar gráficos dos meus indicadores, eu preciso selecionar os dados, tá? Não tem como gerar gráfico sem selecionar dados. Então eu venho aqui, seleciono essa célula, mesmo ela estando vazia, tá? Vou colocar aqui colaboradores. Colaboradores. Então eu clico aqui, seleciono até aqui. Não vou inserir o total. Então eu pego todo esse intervalo e aperto Alt F1. Ok? Gerou o gráfico aí, ó. Alt F1. Em alguns computadores tem que ser Alt FN F1, tá? Então vamos lá, vou dar uma melhorada nesse gráfico aqui, ó. O que eu gosto de fazer? Eu deleto esse percentual, eu deleto essas linhas, eu clico com o botão direito, adicionar rótulos de dados. Pronto, meu gráfico do trimestre 1 já está feito. Vou deixar ele aqui, ó. Ok? Como que eu faço para gerar o gráfico do trimestre 2? Seleciono esse intervalo, aperto Ctrl e fico segurando e seleciono o trimestre 2. Solto agora o Ctrl, Alt F1. Venho aqui, deleto, clico com o botão direito, adicionar rótulos de dados. Pronto, meu gráfico do trimestre 2 já foi feito. Eu vou deixar ele aqui, ó. Vou reduzir esse do trimestre 1. Dar uma apertada nele aqui. E agora eu vou colocar o do trimestre 2 aqui. Certo? Ok. Então vamos inserir o gráfico do trimestre 3. Seleciono esse intervalo, aperto Ctrl e seguro. Seleciono o trimestre 3, Alt F1. Pronto, vou deletar aqui essas informações à esquerda. Deleto essas linhas. Clico com o botão direito em cima da barra azul, adicionar rótulos de dados. Dou uma apertada aqui nesse gráfico. Coloco ele nesse canto aqui. E por último, para a gente finalizar os nossos indicadores e o nosso relatório, seleciono essas células, aperto Ctrl e seguro, trimestre 4. Solto o Ctrl, Alt F1. Delete. Clico com o botão direito aqui, ó, em cima da barra azul. Adicionar rótulos de dados. Pronto. Então tá aí, meus indicadores aí foram gerados. Meu relatóriozinho de vendas, então, aqui fica bem mais visível, né, para a gente ver, ó, como é que foi o percentual de vendas. Quando a gente tem um gráfico, olha aqui, ó, o colaborador 2, a venda dele foi maior que a dos demais no trimestre 1. No trimestre 2, o colaborador 1 teve a maior venda. Olha a diferença das vendas do colaborador 1 com o colaborador 2. Vamos lá. No trimestre 3, deixa eu ver como é que ficou o trimestre 3. O colaborador 4 ficou bem à frente dos demais colaboradores nas vendas no trimestre 3.
E por último, no trimestre 4, deixa eu ver como é que ficou essas vendas. O 3 teve a maior percentual de vendas com relação aos demais, certo?